Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje, dia 18 de junho de 2020, nós vamos vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7, a respeito do Ocidente Clássico. Para isso, eu vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês na página 318. Bom, na última aula que nós tivemos aqui na plataforma, que foi segunda-feira, nós vimos a respeito da mitologia grega, dos deuses que eram mais importantes, que os antigos gregos acreditavam, né? Vimos que eles eram politeístas, né? Ou seja, acreditavam em vários. Vimos a respeito dos Zeus, da deusa Atena, da deusa Afrodite, né? Falei para vocês quais eram os principais. O Dionísio, Hermes. Falamos também a respeito da filosofia grega, né? Que eram explicadas através de histórias, né? Os filósofos se uniam em praças públicas para discutir os ideais, né? Vimos a respeito dos principais filósofos que foram Sócrates, Platão, Aristóteles. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho do latim. Quando nós falamos latim, o que vem na cabeça de vocês? Na minha, quando eu falo latim, vem, latim é aquela língua que os padres falavam para celebrar a missa antigamente, né? Minha mãe conta que as missas eram celebradas em latim, então as pessoas não conseguiam entender muita coisa. Bom, é mais ou menos isso. O latim ele surgiu no século VIII, mais ou menos 800 anos antes do nascimento de Cristo, na região do Lácio, na Península Itálica, e se tornou uma língua oficial do Império Romano no século II, ou seja, uma língua, o latim, ele acabou se tornando oficial, né? A partir do século II, ele acabou se tornando a língua em que os romanos iriam falar. Essa língua ela iria ser espalhada para vários territórios, onde o Império Romano conquistava cada vez mais territórios, né? Ele ia conquistando o território e ia falando latim, as pessoas iam começando a aprender a falar o latim, de fato. Aqui até fala que junto com as conquistas militares de territórios, os romanos exerciam domínio cultural sobre os povos dominados, ou seja, além de conquistar o território, acabava exercendo culturalmente essa questão das pessoas aprenderem a falar o latim. Ele está lá, está conquistando o território e as pessoas estão aprendendo a falar o latim de fato. Obrigando a todos a obedecer às leis de Roma, né? As leis de Roma eram as principais, né? Que as pessoas respeitavam, e principalmente a usarem a língua latina. Isso contribuiu para que ela fosse difundida por todo o extenso do Império Romano. Ou seja, então, todos os lugares onde o Império Romano dominava, ele dominava tal lugar, a língua latina, ela era colocada de fato para que as pessoas tivessem que aprender a falar essa língua. Não tinha outro jeito. Quando nós falamos, por exemplo, a países latinos, assim na atualidade, América Latina. Por que latina? Porque são idiomas que tiveram contato com o latim, tá? Por exemplo, a Europa não é latina, tem países que são latinos porque a língua é de origem latina. Por exemplo, a Espanha, o espanhol tem origem latina, o português tem origem latina, o inglês, professor, o inglês tem? Não, o inglês não. O italiano tem? Tem. Bom, a língua latina ela é conhecida por ser concisa, isto é, dizer muitas coisas de modo breve e claro, ou seja, uma palavrinha só já resume uma frase inteira. Isso pode ser visto em alguns ditados em latim. Leia abaixo, aqui tem um exemplo. Eu não sei falar direito latim, né? Mas vamos lá. Ad augusta per angusta, que significa, a frase é pequenininha, mas olha a tradução para o português. É através das dificuldades que se chega às grandes realizações. Na outra, agere non loque, que significa agir, não falar. Essa até que se iguala, né? Ela mais ou menos o mesmo tamanho da que é em português. Agora, aqui no segundo item da página 318, nós vamos falar a respeito das línguas neolatinas. O que é línguas neolatinas? São línguas que tiveram contato com o latim, né, e acabaram se transformando, né? Por exemplo, mesmo com o fim do Império Romano, o latim continuou a ser a língua mais falada por muitos povos. Professor, o latim é uma língua morta? O latim, infelizmente, é uma língua morta. Por quê? Porque não sobrou pessoas nativos para dar continuidade a esse idioma.
Dessa mistura de diferentes línguas de povos europeus com o latim, surgiram as chamadas neolatinas, ou seja, neolatinas é a mistura de algumas línguas com o latim. Daí acabou surgindo as neolatinas. Entre elas, o português acabou se misturando com o latim e acabou virando o que nós falamos hoje. O galego, o espanhol, o catalão, o italiano, o francês e o romeno. O inglês não. O latim ainda é falado atualmente, sendo o idioma oficial do Vaticano, país sede da Igreja Católica. Quando nós falamos Vaticano, o Vaticano é um país, né? As pessoas falam, mas o Vaticano não é uma cidade? Não, o Vaticano é um país. É a sede da Igreja Católica, onde está lá o Papa Francisco. Está lá com todo o clero. E lá o latim é a língua oficial. Mas, professora, lá no Vaticano eles falam latim? Não, lá a maioria das pessoas falam italiano, apesar de ser a primeira língua, a língua considerada oficial do Vaticano, né, que é um país, eles não falam, nem todo mundo fala latim, a maior parte da população, né, e as crianças falam o italiano. Outro dado importante é que o alfabeto latino é o mais utilizado no mundo, ou seja, o alfabeto grego juntou com o alfabeto latino, acabou virando uma mistura e é o alfabeto que a maior parte do mundo conhece. Aqui, observe a inscrição em latim abaixo, que palavras que você consegue identificar. Eu não consegui identificar muita coisa, não. Eu consegui identificar, né, eu estava tentando, né, eu consegui identificar província, Capitólio, Basílica e atletas. Atletas tá aqui no finalzinho, né, pouquíssimas palavras que eu consegui compreender, né, eu não consigo compreender muita coisa. Ou seja, então o latim, vocês têm que colocar na cabeça, é uma língua que originou a que nós falamos, o português que nós falamos hoje. Foi uma mistura, né? Do latim com o português, né? Foi uma mistura que acabou originando esses idiomas, né? Claro que acabou sendo, assim, abrasileirado, como posso dizer para vocês, né? Ninguém entende que algumas palavras em latim, a não ser um ramo que entende bastante palavras do latim, que tem bastante vocabulário, é o ramo do direito. Os advogados, os juízes, os promotores. No julgamento, por exemplo, eles usam bastante palavras que vêm da origem latina. Por exemplo, habeas corpus, né? Eu não sei o que significa direito. E lá eles utilizam bastante. Habeas corpus é quando você consegue, né, uma liminar lá para conseguir sair da cadeia, se você estiver preso. Eles usam essa palavra, não usa a palavra dar liberdade para a pessoa. Não, é o habeas corpus, né? Então, é uma palavra que vem do latim. Ou seja, no direito é bastante utilizado esse vocabulário. Falando em direito, nós vamos agora falar um pouquinho a respeito do direito romano, né? Nós sabemos que as leis que até hoje estão no nosso cotidiano, que são aplicadas, que a polícia aplica, que os juízes aplicam, elas têm a base no direito que surgiu lá em Roma, nas leis que surgiram lá na Roma antiga. Por exemplo, uma das manifestações da presença da cultura romana atualmente está nas leis que organizam nossa sociedade. Ou seja, a Grécia ela teve a contribuição dos filósofos, da mitologia, do teatro, das Olimpíadas. E Roma teve a contribuição de passar para nós as leis que até hoje nós seguimos. Claro que elas sofreram algumas modificações, mas nós seguimos leis que começaram lá. Por exemplo, isso acontece porque o direito foi uma das maiores criações da civilização romana, ou seja, o direito nasceu nessa civilização romana. As leis começaram a ser aplicadas a partir lá de Roma antiga. Tudo começou, até fala mais ou menos, em 450 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, quando Cristo nasceu, até quando ele foi crucificado, passou por todo aquele processo, as leis romanas acabaram sendo aplicadas para toda essa questão, né, da crucificação deles. O Império Romano era muito ativo ali naquela época, né? Então eles obedeciam às leis do Império Romano. Quando os romanos estabeleceram seu primeiro código escrito, conhecido como a Lei das 12 Tábuas, são leis tão importantes que continuaram vigorando com várias alterações por cerca de 1000 anos em todo o Império Romano. Claro que as leis foram criadas, mas elas sofreram algumas alterações, né? Nós, nos dias de hoje, no ano de 2020, nós seguimos os princípios da lei, mas a lei não é igual o que foi criado lá.
ela sofreu várias mudanças, mas o princípio é o mesmo. Foi um estudioso das leis chamados Ulpiano, que viveu de 150 a 223, né? Quem resumiu os princípios do direito romano. Ou seja, vamos ver os princípios do direito que foram criados, né? Viver honestamente, claro que é um princípio que até hoje nós temos que viver, né? Viver honestamente, ser honesto com o nosso próximo, com nós mesmos. Não lesar os outros, ou seja, lesar é machucar, roubar o nosso próximo, né? É tudo considerado um crime. Dar a cada um o que é seu, né? É uma lei assim, mais ou menos que, tipo assim, não sei explicar direito pra vocês, mas não tem como ser aplicada. Dar a cada um o que é o seu. Às vezes a pessoa é ruim, mas você não pode dar o que de fato ela merece, né? Mesmo com o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, não foi capaz de extinguir a Lei das 12 Tábuas, ou seja, a Lei das 12 Tábuas existem até no cotidiano, na nossa atualidade. Justiniano, governante do Império Romano do Oriente, em 527, encarregou uma comissão de estudiosos em direito de reunir e organizar todas as leis romanas em um código, o qual foi incluído em 3 anos, chamado Corpus Juris Civilis. Esse Corpus Juris Civilis nós vamos ver na nossa próxima aula, o que significa, né, essas leis, né, esse código que as pessoas têm que seguir. Bom, mas o importante é que vocês entendam que as leis, as principais leis, começaram lá em Roma Antiga, tá? No Império Romano. Quando o Império Romano começava a avançar por territórios, né? Começava a dominar culturalmente as pessoas começaram a aprender a falar o latim, né? Porque era a língua oficial. E as leis começaram a ser aplicadas lá. As leis que até hoje nós temos como princípios, né? É claro que elas sofreram modificações, mas que até hoje nós estudamos e nós temos que obedecer a essas leis. Então, o direito romano é mais ou menos isso, ok? Na próxima aula nós vamos falar a respeito do Corpus Juris Civilis, ok? Por hoje é só isso, eu vou deixar algumas questões na plataforma. Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem, tá? Não fiquem com dúvidas. Por favor, gente, respondam as chamadas, ok? Façam os exercícios, assistam os vídeos, tá? É necessário, principalmente nesse tempo que nós estamos passando, tá? Desse período de quarentena. Vamos tentar dar o nosso melhor na plataforma. Não é porque nós estamos afastados fisicamente ali da escola que nós não estamos conectados. Eu sempre falo isso para vocês, tá? Não deixem de responder a chamada, de fazer os exercícios, tá? Tudo vale nota, tá, pessoal? Tudo conta, todo exercício que vocês fazem, toda aula que vocês assistem. E eu tô pensando também, segunda-feira, eu vou até colocar na plataforma para nós fazermos uma videoaula, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, as principais dúvidas. Eu vou deixar o link daí para que vocês acessem segunda-feira, ok? Por hoje é só, fiquem com Deus. Façam os exercícios, assistam o vídeo. Professora, mas não tempo, tá vontade de dormir até mais tarde. Mas assistam, sabe? Façam um esforcinho, por favor, tá? Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Os exercícios e a chamada ficam abertos até as 10 horas da noite na plataforma, tá? Então, não deixem de responder a chamada, de curtir as postagens. Tudo isso tá contando para eu saber que vocês estão presentes na sala de aula. Assistam o vídeo. Por mais... a professora tá chato, né? Mas vamos fazer um esforço? Vamos, tá? Ok, pessoal? Fiquem com Deus.